Evangelho de João, na verdade, Evangelho de Jesus, escrito por João, assim fica mais bonito, né? O Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus, mas quem escreveu foi João, inspirado pelo Espírito Santo. Evangelho de João, se você encontrou aí na sua casa, capítulo de número 1, versículos 35 a 42. A minha Bíblia vai dizer o seguinte: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde mora? Onde permanece? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui nós estivemos lendo neste momento. Meu querido, eu queria pedir a sua atenção mais uma vez, a sua permissão para ficar aqui alguns minutos refletindo com você sobre esse texto que nós lemos, fazer aqui uma exegese desses versículos que podem parecer pequenos ou poucos, mas que nos traz aqui uma poderosa palavra de Deus. Eu queria então pedir a sua permissão por alguns minutos, de forma com que você concentrasse em mim neste momento, para que você possa estar recebendo de Deus aquilo que eu recebi e que estou incumbido nessa noite de trazer aqui a você. Interessante que aquilo que eu farei nessa noite vai ser uma exposição do texto que nós lemos, ou pelo menos da história que se passa nesse texto. Então eu quero aqui me apegar nesse texto bíblico, nesses versículos, talvez aqui em alguns outros versículos dos evangelhos, mas tudo dentro da mesma história, para que você possa entender o que Deus está querendo falar contigo nessa noite. E a Bíblia vai dizer então que, nascido em Betsaida, filho de João e irmão de André, Pedro, ele vivia da pesca. Ele era pescador, e agora então, ele morando em Cafarnaum, este homem se tornou um seguidor de Jesus. Mais tarde, um apóstolo. O interessante é que Pedro, ele era um líder tanto antes da sua queda, quanto depois dela. Olhando para esses evangelhos, sobretudo nos livros de Atos, nas epístolas as quais Pedro nos escreveu, e este homem, ele é bem parecido comigo e com você. Aliás, Pedro, ele é um símbolo da raça humana. Se nós formos estudar a história de Pedro, ou pelo menos este homem, nós vamos ver que ele era cheio de altos e baixos, avanços e recuos. Um homem com a fé tão robusta, a ponto de andar por sobre as águas, mas tão logo capitula a dúvida em seu coração, e ele naufraga nas águas revoltas da incredulidade.
Homem capaz de fazer uma confissão de fé cristalina tão grande, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em seguida, ele vem, traz Jesus e repreende Jesus, querendo afastá-lo da cruz. Este homem, irmãos, com a coragem audaciosa a ponto de dizer: ainda que todos o abandonem, eu jamais te abandonarei. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Está na palavra de Deus. Só que um pouco depois, ele nega Jesus covardemente. Pedro não está tão distante de mim e de você. Mas o interessante é que aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez na vida de Pedro, Ele quer e pode fazer na minha e na sua vida. O interessante é que se nós formos nos apegar aqui no texto de João capítulo 1, versículo 42, que nós lemos nessa noite, nós vamos ver que Jesus ele tem um encontro com Pedro. E a Bíblia vai dizer então que Jesus olha para Pedro e diz, versículo 42, Tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas. A partir daquele momento, irmãos, são 3 anos de convivência, de ministério de Pedro com Jesus. 3 anos de intensidade entre Pedro e Jesus. E você me permita voltar nesse versículo de número 42, só no final da mensagem, para que você possa entender um segredo. Bom, eu citei pelo menos 4 experiências que Pedro teve com Jesus ao decorrer dos seus 3 anos de ministério. 3 anos de ministério de Cristo, tá bom? Pedro andou por sobre as águas. Segunda experiência, a multiplicação de pães e peixes. Terceira experiência, a cura de sua sogra. E a quarta experiência, a transfiguração. Eu estou te dando aqui pelo menos 4 experiências que aquele homem teve com Jesus. Mas Pedro teve experiências de que todo mundo, todos nós, eu e você, gostaríamos de ter tido. Talvez, irmãos, ele deveria ser o menos provável a negar Jesus, pelas experiências que aquele homem teve com Cristo. O que eu quero te fazer entender nessa noite é que Pedro não era uma pessoa qualquer. Ele era um dos 3 mais chegados do Mestre. Onde o Mestre estava, Pedro estava. O que o Mestre fazia, Pedro assistia. Ele teve o privilégio de ouvir coisas de Jesus que muitos não tiveram. O interessante é que Mateus capítulo 26, versículos 31 ao 35, vai dizer assim a minha Bíblia. Mateus 26, do 31 ao 35. Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos nós, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Interessante, irmãos, é que esse era Pedro. E a Bíblia vai dizer então que, partindo Jesus
com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, Jesus estava alertando a eles justamente essa situação. E aí Pedro, conforme nós lemos, vai dizer: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, Jesus. E aí Jesus de imediato vira para Pedro e diz assim: olha, nessa mesma noite, aquela mesma noite, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. E aí, conforme nós lemos, Pedro vai retrucar a palavra de Jesus, dizendo: mesmo que fosse preciso morrer contigo, Jesus, jamais te negarei. Interessante então que a minha Bíblia vai contar que Jesus ele vai com os discípulos para Getsemane. Chegando em Getsemane, ele segue um pouco mais adiante, deixa os seus discípulos e leva consigo apenas Pedro, Tiago e João. E aí ele deixa Pedro, Tiago e João, segue mais um pouco adiante e vai orar. E a Bíblia vai dizer então que Jesus estava ali com a alma aflita, porque sabia o que estava prestes a acontecer. E aí então Jesus ora pela primeira vez e quando volta, encontra os discípulos dormindo. A Bíblia diz então que Jesus ele vai interrogar Pedro, vai falar com os discípulos, vai chamar a atenção deles e volta para orar a segunda vez. E quando Jesus retorna, os discípulos estão dormindo novamente. Jesus repreende os discípulos e volta pela terceira vez a orar. Quando Jesus volta, aqueles discípulos estão novamente dormindo. E aqui vai um despertamento para mim e para você nessa noite. A palavra de Jesus para aqueles homens era vigiar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltou pelas 3 vezes, eles estavam dormindo. Interessante que não só dormindo, mas no versículo 43 vai dizer que encontrou eles dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Cuidado, querido, nessa noite. Cuidado para que você não se encontre nessa situação de sonolência espiritual. A palavra para mim e para você, sobretudo nesses últimos dias, é de vigiar. E o que talvez Jesus tenha visto é muitos discípulos seus dormindo. E Jesus vem, volta e estão dormindo. E Jesus repreende, vai e volta e estão dormindo. E Jesus repreende, vem e volta e eles estão dormindo. Porque os seus olhos estão pesados. Cuidado com essa palavra nessa noite, para que Jesus não te encontre dessa forma quando ele chegar. Pois bem, a Bíblia diz então que Jesus ele desce do Getsemane depois da terceira vez, ao pegar os discípulos dormindo. E quando ele desce, a minha Bíblia vai dizer aqui que por aquela hora ele tinha vindo. É para aquele momento que Jesus veio. Quando Jesus desce, ele encontra com soldados fortemente armados, esperando Jesus. O traidor se aproxima. Jesus sabia que esta era a hora. O interessante é que Pedro, a história da minha Bíblia vai contar que ao tentar conter o soldado, ele puxa a espada e fere o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O interessante então é que Jesus manda Pedro guardar aquela espada, pois ele não precisava de quem o defendesse. Jesus vai dizer que se ele pedisse ao Pai, Deus mandaria socorro para ele, 12 legiões de anjos. Mas o mais interessante dessa história, querido, é que era necessário que se cumprisse. Jesus diz assim: olha, Pedro, não faça isso. Se eu orasse ao Pai neste momento, ele me ouviria e mandaria 12 legiões de anjos. Eu não preciso de que você faça por mim. Mas entenda uma coisa, Pedro, é necessário. Guarda essa palavra nessa noite no seu coração. É necessário. Aqui eu quero compartilhar pelo menos 2 coisas com você.
primeira delas: você não é fruto do acaso. Você não é uma pessoa que foi deixada nessa terra e esquecida. Você e eu, nós somos frutos do amor de Deus. Você e eu fazemos parte de uma família e para que isso acontecesse houve um plano arquitetado no céu entre o Pai e o Filho, para que eu e você pudéssemos estar juntos nessa noite, em comunhão com Cristo e esperando para que um dia nós possamos estar com Ele lá no céu. Então entenda uma coisa nessa noite: o que o diabo tem falado no seu coração é mentira. Você não é fruto do acaso, você é cumprimento da promessa de Deus. Você faz parte do plano de amor, de salvação arquitetado entre o Pai e o Filho, para te alcançar e para me alcançar. Isso aqui é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que acima das nossas vontades está a vontade de Deus. Se você for pegar, por exemplo, o versículo 39, Jesus, ele vai orar, já prevendo o que iria acontecer, ele fala assim: Pai, versículo 39, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Entenda uma coisa nessa noite: não é a minha e nem a sua vontade que prevalece. A vontade que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Talvez Jesus naquele momento estaria dizendo assim: Pai, olha, mas se tiver alguma chance aí, me tira dessa. Mas se não existir possibilidades, eu quero cumprir o plano da salvação, porque não está em jogo a minha vontade, não está em jogo o que eu quero, mas está em jogo o que tu queres, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Então entenda isso nessa noite, irmãos. Você não é fruto do acaso. Você foi pescado, você foi resgatado por um plano de amor. E a segunda coisa é que a minha e a sua vontade nunca deverá prevalecer sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana em todas as coisas. Bom, então a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele é preso. Os discípulos abandonam e fogem. Então Jesus, ele vai sendo levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E a Bíblia diz que Pedro está seguindo de longe, não tendo coragem de se apresentar como discípulo de Jesus. Mas Pedro estava sentado em determinado momento lá no pátio, por onde Jesus estava sendo levado, acompanhando de longe a cena. O interessante então é que uma criada o reconhece e fala assim: olha, aquele homem lá é seguidor do Cristo, ele estava com Cristo. E aí a primeira vez Pedro nega Jesus. Pedro vai dizer assim: não sei o que você está falando. E depois o texto vai dizer então que Pedro sai em direção à porta e outra criada reconhece Pedro e vai dizer para aqueles homens assim: olha, aquele ali, ó, é Pedro. Ele estava de fato com Jesus o Nazareno. E mais uma vez, Pedro não só nega, mas ele jura. Ele jura que não conhecia a Jesus. Pedro nega Jesus pela segunda vez. E percorrendo então pela palavra de Deus, pouco tempo depois, algumas pessoas estavam por perto. E aí chegaram a Pedro e disseram assim: olha, certamente você é um deles. O seu modo de falar o condena. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Eu quero aqui dar uma nota de rodapé nessa noite para você. Você que um dia esteve nos caminhos do Senhor. Você que um dia seguiu Jesus. Você que um dia estava ao lado de Jesus por diversas formas, diversas vezes. Você que viu muitas coisas Jesus fazendo. Talvez Jesus fez muitas coisas através de você. E talvez as complicações, os desafios da vida te fizeram afastar de Cristo.
E talvez certo dia você falou assim: olha, eu não quero isso mais para a minha vida, vou-me embora, vou deixar o Evangelho, vou deixar o meu ministério, vou deixar Jesus. E aí você então entra numa vida no mundão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta, irmãos. Você se parece conosco. Você viveu o que nós estamos vivendo. O seu jeito de falar te condena. Você é um dos nossos. Não adianta. O lugar onde você tem caminhado não é para você. Volte nessa noite. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte para junto de nós, afinal de contas você é um de nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Pedro teve experiências com Jesus. Pedro sentiu Jesus. Pedro viu Jesus. Pedro aprendeu com Jesus. Mas chegou determinado momento que Pedro negou Jesus. Imagine comigo nessa noite o coração daquele homem, contrito, triste. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Sabe o que é chorar amargamente? É você chorar a ponto de você querer morrer. É um choro que nada nessa vida se iguala. E chegou determinado momento que Pedro chutou o balde e falou assim: olha, eu não conheço esse Jesus do qual vocês estão falando. Não sei do que vocês estão falando. Não estive com ele e não o conheço. Mas as pessoas disseram assim: não, você se parece com ele. Você fala igual a ele. O seu jeito, o seu falar te condena. Ou seja, não adianta fugir, Pedro. Você é um deles. Você pode querer não ser, mas você é. Entenda isso nessa noite, querido. Não importa o lugar que você está. Não importa para onde a vida te levou. Não importa o que está passando no seu coração. Ei, Pedro, você é um de nós. A sua forma de agir, a sua forma de falar, o seu jeito te condena. Saia daí. Saia do pátio vazio e pare de ver Jesus de longe. E volte para cá, que nós estamos te esperando nessa noite. É assim que Pedro se passava. É assim que Pedro se encontrava. E aí por último então o texto vai dizer que após aquela indagação por parte das pessoas que estavam perto de Pedro, Pedro ele não só nega, Pedro ele não só jura, mas Pedro amaldiçoa a si próprio. E diz assim: não conheço este homem. E versículo 74 diz que nesse exato momento o galo cantou. Talvez você está indignado com Pedro nessa noite, dizendo: mas se esse homem, ele fez tudo o que fez, ele viveu tudo o que viveu, ele experimentou tudo o que experimentou, ele não devia ter negado a Cristo. E eu digo para você nessa noite, querido, eu e você somos parecidos com Pedro. Lembra? Ora nós avançamos, ora nós recuamos. Talvez você tenha negado a Jesus e não tenha se acordado para isso. Talvez você está ali na sua casa, perto dos seus amigos, no almoço de família, e talvez uma pessoa diz assim: olha, eu não quero tentar mais, eu estou desistindo da minha vida, nada que eu faço dá certo. E sabe o que você faz? Você tem a palavra da salvação na boca. O Evangelho significa boas novas. Você tem a boas novas dentro de você. Você tem a palavra de vida dentro de você. Você é a esperança que o mundo precisa. E você se cala. Você está negando Jesus. Quando você abre mão da presença de Jesus por alguns minutos, para se enfiar por várias horas na internet, em conteúdos que não vai te acrescentar em nada, você está negando Jesus.
Nessas e muitas outras coisas, temos negado Jesus. O interessante é que no momento então em que o galo canta, a Bíblia vai dizer que Pedro se lembra das palavras de Cristo. Quando ele disse assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz então que Pedro sai dali e chora amargamente. Nós vamos ver em Lucas capítulo 22, 61, de uma forma mais interessante esse texto, essa história, quando vai dizer assim: olha, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como é que deve ser difícil, irmãos, você vendo o seu mestre sofrendo, você vendo Jesus lá no pátio sendo levado de um lado para o outro, ora sofrendo açoites, sendo humilhado, e você lembrando das palavras que ele disse: Pedro, não é desse jeito que você está me dizendo. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eu acho que o pior de tudo isso é quando ele olha e Jesus no pátio juntamente com Pedro, os olhares se cruzam. E Pedro se lembra das palavras de Jesus. Quem sabe Jesus não está te fazendo nessa noite lembrar de algumas palavras? Quem sabe Jesus já não está te trazendo isso à mente para te lembrar algumas coisas, algumas alianças, algumas promessas, alguns momentos só entre você e Ele, em que você dizia assim: Deus, eu te amo, Jesus, jamais eu vou te abandonar. Haja o que houver, eu sempre vou cumprir o meu propósito. Haja o que houver, eu sempre vou estar firme, constante e inabalável na tua presença. Aconteça o que acontecer, jamais te negarei. Só que o tempo passou, as coisas foram se esfriando, você já foi colocando talvez um ponto de interrogação, e talvez Jesus hoje está te fazendo lembrar de tudo aquilo que um dia você e Ele conversou a sós, talvez ajoelhado na sua cama, onde as lágrimas caíam e tocavam o chão para você, porque a Bíblia diz que antes de tocar o chão, o anjo pegava e levava até Deus, e você sentia aquela experiência e Deus falando com você, e você dizia assim: como é bom, Deus, ouvir a tua voz. Jesus, obrigado pela obra da salvação na minha vida. E aquele momento gostoso que você tinha de intimidade com Cristo se perdeu. E talvez Jesus está te fazendo lembrar nessa noite daquelas conversas, 3 horas da madrugada, daquelas conversas no monte, só você e Ele, daqueles momentos em que você levantava a mão e a pessoa ficava curada, daquele momento em que você repreendia e o demônio caía e saía, daquele momento em que você via Deus agir e operar grandiosamente através de você. E Deus diz para você nessa noite: ei, volta. O olhar de Jesus com Pedro não é um olhar de acusação, é um olhar de esperança. Existe uma palavra de esperança para você nessa noite. Existe uma palavra de reconstrução para você nessa noite. Mas a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele passa aquela noite na casa do sumo sacerdote, onde ele foi cuspido, onde ele foi maltratado, e sexta-feira pela manhã ele é levado ao pretório romano. Pilatos o condena à morte, e morte de cruz. 9 horas da manhã Jesus é crucificado. 3 horas da tarde Jesus morre. Antes de 6 horas da tarde Jesus é sepultado. E Pedro está fugindo covardemente. Vem mais uma nota de rodapé para você nessa noite. Entenda, querido, que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente. Foi um cumprimento, foi uma agenda. E se a morte de Jesus na cruz foi um cumprimento e uma agenda,
significa então que a sua ressurreição não foi uma surpresa. Pelo menos para mim e para você não. E a Bíblia então vai dizer que chega o primeiro dia da semana, as mulheres vão ao sepulcro imaginando então quem poderia rolar aquela pedra, mas quando elas chegam lá, surpresa, a pedra já está rolada. Marcos vai dizer então que existia um anjo em que ele vira para aquelas mulheres e diz assim: olha, não vos atemoreis, buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Jesus não estava lá mais, Jesus havia ressuscitado. E o diálogo continua. E aquele anjo vira para as mulheres e diz assim: olha, ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele irá para a Galileia, e lá o vereis conforme ele disse. Deixa eu parar um pouquinho agora e refletir com você nessa noite. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Aí eu te pergunto nessa noite, Pedro não era discípulo de Jesus? Por que o anjo manda então as mulheres dizer para os discípulos e para Pedro? Marcos 16, versículo 7, tá bom? É porque a menção de Pedro, é porque na verdade Pedro, irmãos, já não considerava mais discípulo de Jesus. De tudo aquilo que Pedro fez com Jesus, que é negá-lo 3 vezes, no coração daquele homem, ele já não se sentia mais digno de ser chamado discípulo de Jesus. Talvez se aquele anjo dissesse assim: olha, vai e diz aos discípulos para ir para a Galileia, que ele vai encontrar com eles lá. Talvez quando essa notícia chegasse ao ouvido de Pedro, ele diria assim: vão vocês, eu não sou mais discípulo de Jesus. Vocês não negaram, eu o neguei. O coração daquele homem já não considerava mais um discípulo. Pedro havia negado o nome de Jesus, a sua fé e o seu Senhor. Pedro havia desistido de Jesus. Mas o mais lindo dessa história é que Jesus não tinha desistido de Pedro. Talvez você tenha desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de você. Talvez você desistiu das promessas e do ministério que você tinha no reino de Cristo, mas Deus não desistiu de nada disso. E Ele está esperando você, para você continuar tudo aquilo que um dia Ele prometeu, e vocês e Ele, Jesus, traçaram um plano, uma caminhada de vitória. Talvez você nessa noite está se identificando com tudo aquilo que Pedro viveu. Andou e serviu intensamente a Jesus, mas em algum momento da caminhada você negou. E agora você está chorando amargamente. E agora você não está se considerando mais digno de seguir a Jesus por tudo aquilo que você fez. Desistir talvez do seu ministério, do seu propósito, desistir de Jesus. Mas lembre-se nessa noite, Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido de Pedro. Você pode ter desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de você. Ele está de repente te mandando eu te dizer nessa noite que Ele está te esperando para um reencontro, o reencontro do perdão. Bom, mas vamos pensar aqui então comigo nessa noite. Ao receber esse recado, que Jesus ele queria encontrar a Pedro e os discípulos, está aqui na palavra de Deus, em Marcos. O interessante é que esses homens estão em Jerusalém. Eles deveriam ir para a Galileia. Se você não sabe, de Jerusalém a Galileia era uma distância de 100 quilômetros. E eles teriam que fazer esse percurso a pé. E mais uma vez eu quero te convidar a refletir nessa noite.
Quantas passadas, quantas pegadas esse Pedro não deu, de Jerusalém a Galiléia. Como o coração desse homem não foi pulsando de forma diferente, de Jerusalém a Galiléia. Imagino que cada passo que Pedro dava era uma fisgada no seu coração, dizendo: o que eu vou fazer lá? O que ele quer que eu faça lá? O que ele quer dizer para mim? O que ele quer falar comigo? Como vai ser? Como eu tenho que me comportar? O interessante é que a história continua, irmãos. E eles então chegam lá. Mas o interessante é que quando eles chegam lá, Jesus ainda não está lá. E aí então Pedro vira e diz assim: olha, eu vou pescar. Versículo 3, capítulo 21 de João. Pedro chega lá então, depois de muito andar, 100 quilômetros, muita reflexão, e chega lá então, ele não vê Jesus. E ele diz assim: olha pessoal, eu vou pescar. Irmãos, essa frase vou pescar, ela traz um sentido muito grande nessa noite, para esse homem, para essa história. Porque quando Pedro falou assim: olha, eu vou pescar, na verdade Pedro estava querendo dizer o seguinte: eu vou voltar para as minhas origens. Lembra que Pedro era pescador? Olha, eu vou voltar para o meu ponto de partida. Eu vou esquecer todos esses 3 anos de ministério intenso com Jesus e vou voltar de onde talvez eu nunca deveria ter saído. Vou abandonar tudo. Vou voltar para a pesca, fim da linha. Vou retomar as minhas atividades. Vou voltar para as minhas origens. E a Bíblia vai dizer então que mais tarde Jesus aparece aos discípulos, consecutivamente para Pedro, e depois de ter ceado com eles, Jesus então chama Pedro para uma conversa. Então Jesus vem, aparece, vai ter aquele momento ali de mostrar as marcas, os cravos nas mãos, vai ter ali aquela ceia, e depois de tudo isso feito, Jesus chega e fala assim: olha Pedro, vem cá, precisamos conversar. Gente, fiquem aí vocês, porque agora eu quero ter uma conversa especial. Gente, fiquem aí vocês, porque agora eu tenho um assunto para resolver com Pedro. E eu te pergunto mais uma vez: como estava o coração daquele homem? Imagina Pedro, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, ouvia Jesus, mas negou Jesus. E é nesse momento que ele se encontra. Momento em que então Jesus chama aquele homem para conversar, e ele sabe em seu coração que ele o negou 3 vezes. E o interessante é que quando Jesus chama Pedro para conversar, imagino Jesus andando com Pedro. A Bíblia não conta, mas eu quero aqui conjecturar com você nessa noite. Jesus colocando a mão nos ombros de Pedro e falando: vem cá Pedro, vamos ter uma conversa. E Jesus vai caminhando com Pedro. O coração daquele homem está apertado, está falando: o que eu vou dizer, eu não sei o que falar. E Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? E a Bíblia vai dizer então que Pedro, talvez com o coração cheio de culpa, ele vai dizer assim: sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, ele andou sobre as águas, ele viu pessoas serem curadas, ele expulsou demônios, ele teve experiências profundas que qualquer um de nós gostaríamos de ter. Mas essa pergunta que Jesus faz mexe com ele. E aí Jesus vem e continua andando com Pedro, olhando talvez para o nada, mostrando para Pedro talvez uma certa tranquilidade, mas o coração de Pedro continua apertado. E talvez em certo momento Jesus para novamente, olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez.
E a Bíblia vai dizer então que Pedro vira e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí então, talvez Jesus continue andando com Pedro, olhando para o nada, olhando talvez para as campinas, ou ele estava ali na beira da praia, talvez ali para as ondas do mar, nas margens. Em determinado momento ele para novamente e vira e diz assim: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. E Pedro vira para Jesus e diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Deixa eu te contar uma história aqui nessa noite. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava? 3. Sabe o que isso significa? Para cada queda de Pedro havia um chamado para restauração. Jesus estava querendo dizer ali com aquelas 3 perguntas que para cada vez que Pedro negou e ele caiu, existia uma chance de retornar, de restaurar, não só a Pedro, mas o seu ministério e a sua vida com Cristo. Jesus está dizendo para você nessa noite, querido: ei, vem cá, eu preciso de conversar com você. Vamos dar uma volta e vamos passear por aí. Talvez ele te chame para passear igual ele chamava Adão na viração dos dias. Deus chamava Adão e na viração dos dias Deus ia ali conversar com Adão. E talvez Jesus está te chamando nessa noite para um passeio, uma conversa. E talvez o seu coração está ali amargurado, contrito, triste, não se sentindo mais parte do corpo de Cristo e nem digno dele. Mas Jesus chega para você nessa noite e diz assim: vamos passear, Pedro. Vem que nós temos que ter uma conversa. E talvez Jesus está dizendo para você nessa noite: Pedro, tu me amas? Querido, você e eu, nós não somos diferentes de Pedro. Nós temos os nossos erros, nós cometemos erros. Talvez você tenha negado Jesus de forma que talvez seja algo que tenha te chateado muito. Talvez você fale assim: ninguém negou Jesus como eu neguei, a coisa foi triste. Mas eu digo para você nessa noite, quando Jesus chama Pedro para conversar, Jesus não toca no assunto do pátio. Jesus não toca na negativa de Pedro. Jesus não diz assim: lembra, Pedro, que eu disse para você que tu ias me negar? Jesus não quer saber disso. Jesus não quer saber o que você tem feito de errado. Jesus te pergunta nessa noite: ei, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? E talvez você está dizendo para Jesus nessa noite: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí então Jesus vira para Pedro e diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu vou falar para você, isso é um selo, isso é um ponto final, isso é fechar toda a história de errado que aconteceu lá naquele pátio, quando Jesus estava preso. Jesus está dizendo assim: olha, então apacenta minhas ovelhas, volte ao seu estado quando você estava lá antes de cair, volte às suas atividades, continue o seu trabalho. Ei, vamos que nós estamos juntos nessa. Eu preciso de você, você está comigo e eu estou restaurando o seu ministério, eu estou restaurando a sua vida, eu estou restaurando o seu lugar como discípulo, porque mesmo que você não se achava digno, mas eu nunca te tirei daquele lugar. Talvez Deus está falando isso para você nessa noite. Talvez Jesus está dizendo para você: ei, você saiu, mas eu não te tirei. Você tem muita coisa para me falar, mas eu quero dizer para você nessa noite que a única coisa que eu quero ouvir é se você me ama. E aqui, irmãos, então para finalizar, eu quero voltar a João capítulo 1, versículo 42, o qual eu pedi a sua permissão para retornar apenas no final da minha mensagem. A Bíblia vai dizer então que quando no versículo 42 do capítulo 1 de João, Jesus ele encontra com Pedro e vai dizer para Pedro assim: tu és Simão,
filho de João, e tu serás chamado Cefas. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Nessa frase, nesse encontro, Deus usa 3 tempos: presente, passado e futuro. Jesus diz assim: olha, tu és Simão, presente, eu sei quem você é. Tu és Simão, eu sei quem você é. Passado, tu és o filho de João, eu conheço o teu passado. Futuro, tu serás chamado Cefas. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente, Deus conhece o seu futuro. Não há como você fugir de Deus. Jesus conhece tudo. E talvez de tudo aquilo que eu falei nessa noite, de tudo aquilo que você ouviu, dos hinos que foram cantados aqui, chegamos nesse momento em que não somos eu e você, mas é você e Jesus, a qual talvez você o negou por tempos e tempos, o qual você não tem mais se importado com ele, o qual você não se lembra mais do seu mestre. E aí Jesus vira para você talvez e diz assim: olha, filho, isso tudo foi muito bom, mas fiquem aí, eu quero conversar com você. Tu me amas? Não importa o que aconteceu com você, tu me amas? Eu quero aqui, irmãos, finalizar esse breve período de meditação dizendo para você que não importa o que você fez, não importa o quão distante você está dos caminhos do Senhor, não importa as atitudes que você tem tomado, e nem o tamanho do seu pecado. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está chamando você, especialmente você, impreterivelmente você e mais ninguém, a uma vida de volta com Ele. Não me importa nessa noite saber quem é você, e o que você era, e o que você está fazendo. Mas me importa dizer para você aquilo que Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer. Volte para Ele. Ei, Pedro, você negou Jesus, mas você ainda é um dos nossos. Você se distanciou, você procurou muitas coisas tentando se disfarçar, camuflou de todas as formas. Talvez você, como filho pródigo, foi a lugares que muita gente duvida. Mas deixa eu te contar uma coisa: Jesus te viu em todos os lugares. Jesus te acompanhou em todos os momentos. E a palavra dele para você nessa noite é o seguinte: tu me amas? Então volte. Volte, porque você é um dos nossos. Você se parece conosco. Você fala igual a nós. Você se comporta igual a nós. E aí eu vou dizer para você aquilo que o salmista disse, quando ele falou assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Porque se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, até lá haverá de me guiar as tuas mãos. E esse Deus que tudo vê, Ele te convida nessa noite a você se levantar, sacudir a poeira do seu paletó e dizer assim: Jesus, não importa o que eu fiz, eu errei demais, mas se o Senhor está me convidando, eu digo sim. E não importa aquilo que Satanás diz, importa aquilo que o Senhor diz. E o Senhor diz para mim nessa noite que eu ainda faço parte. O Senhor ainda diz nessa noite que conta comigo. E que o Senhor me diz ainda nessa noite que eu estou apto a seguir junto com os outros para um caminho de vitória do lado de Jesus. Venha nessa noite, querido, volte para Cristo. Volte aos pés de Jesus. Aceite o convite dele nessa noite e responda a pergunta dele: Pedro, tu me amas? E que a sua resposta possa ser nessa noite: sim, Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu nunca te deixei, apesar de eu ter ido para lugares distantes, talvez tentando correr do Senhor, mas eu sempre fui um dos seus, porque o meu jeito de falar, a minha forma de comportar, ela me condena.